Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E neste ano, a data chega muito perto de Purim. Purim conta a história de Esther, uma jovem judia que vivia no Império Persa, no território que hoje corresponde ao Irã. Foi ela quem teve a coragem de falar diante do poder e impedir um decreto que ameaçava a vida de todo o povo judeu. Séculos depois, o cenário é outro, mas o protagonismo das mulheres na sociedade judaica continua muito presente. Hoje, em Israel, mulheres atuam em praticamente todos os setores, inclusive na defesa do país. Mais de 8.000 mulheres servem em funções de combate nas forças de defesa de Israel e atuaram agora na guerra contra o Irã. Nos últimos meses, nós também vimos mulheres participando de operações diversas, inclusive aéreas, assumindo o comando de unidades, liderando projetos tecnológicos que ajudam a proteger a população e muitos outros campos. Neste Purim, com a guerra do Irã, a história de Esther ganha um significado especial. Ela nos lembra que em momentos decisivos da história judaica, muitas vezes passaram pela coragem de mulheres que decidiram agir. De Esther na antiga Pérsia até as nossas combatentes do exército de Israel, que hoje defendem, constroem e lideram o país na comunidade judaica israelense, mas também em todo o mundo. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Relatos sobre sobrevivência, fé e retorno com os ex-reféns Sapir Cohen e Sasha Trufanov na Hebraica. Produção especial do Shalom Brasil sobre o conflito no Irã. A festa de Purim do Teniad. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta já já. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você!
Uma história antiga no ar, matracas girando, é muita fantasia e diversão. Confira como foi a festa de Purim do Teniad. A festa de Purim do Teniad em São Paulo reuniu assistidos, voluntários, lideranças comunitárias e autoridades em uma celebração que integrou tradição religiosa e compromisso social. A programação contou com a leitura da Megilá Esther, a presença da vereadora Cris Monteiro e de seu chefe de gabinete Gerson Pires, além da participação de alunas do Colégio Yavne, que contribuíram para a animação do encontro. Sempre uma alegria estar aqui no Teniad, ainda mais nesse contexto da festa de Purim. Conheço o Teniad há muitos anos, há 10 anos que eu frequento aqui o Teniad, junto com o Rabino Berel, o Rabino Davi. Inclusive, eu tenho uma história com o Rabino Berel, com o Rabino Davi, o Rabino Davi que me apelidou carinhosamente de Gershon Pérez. Então, meu nome aqui na comunidade, conhecido como Gershon Pérez, é fruto aí dessa amizade de longo prazo com o Rabino Davi. E há todos esses anos eu venho frequentando aqui o Teniad, sou testemunha do trabalho incrível que essa instituição faz para a comunidade e faz para São Paulo. Pude verificar isso ainda como chefe de gabinete do Reni Ozzy Coquier, agora como chefe de gabinete da nossa vereadora Cris Monteiro. Bom, primeiro eu quero dizer que a comunidade é muito querida para mim. Estou cheia de amigos da comunidade, me dá uma alegria imensa ter sido convidada, me sinto honrada. Eu estou aqui me divertindo com o carnaval. A gente está celebrando a coragem da Rainha Esther, né, que nos ajudou a toda a comunidade a vencer o inimigo. E é uma festa maravilhosa, cheia de música, de alegria, de barulho, de doces. Eu fico muito feliz de ver a comunidade assim, irradiando essa alegria. Passamos momentos muito difíceis, ainda estamos vivendo aí uma circunstância que requer cuidado, mas é muito bom ver todos os meus amigos celebrando a alegria. Como sempre, reiterar, contem comigo. O momento central foi a leitura da Megilá Esther, conduzida pelo rabino. A cada menção ao nome de Aman, o salão era tomado pelo som das matracas, um costume que expressa de forma simbólica e coletiva a rejeição àquele que tentou aniquilar o povo judeu. Acho que é a 30ª festa de Purim que eu passo no Teniad. E cada ano é uma emoção diferente. Essa alegria contagiante com todos os nossos assistidos, com os nossos voluntários, com os nossos apoiadores. Essa junção transforma a festa de Purim numa data alegre simplesmente única. O povo judeu tem essa missão, um ajudar o outro. Nós estamos aqui, o povo está há mais de 3.000 anos de história, e é sustentando-se em cima dessa irmandade. Esse dia é o dia mais alegre do ano. E no Teniad é um dia maravilhoso. Casa cheia, toda a família Teniad unida aqui com voluntários, apoiadores. É um dia que é de muita alegria. Uma festa maravilhosa, um banquete, cada um sai com um presente. Esse é o Purim. É uma alegria que quebra todas as barreiras. A gente precisa disso muito agora, nesse momento. Muita alegria para o nosso povo continuar em frente e vencer todas as batalhas. Nossa, essa festa é assim, é o must do Teniad. O ano inteiro a gente passa pensando nessa festa. Esse ano tem um significado maior com toda a situação que está tendo. E é maravilhoso a gente ver uma parte dos nossos assistidos felizes. E eles estarem aqui comemorando o Purim com a gente é uma alegria sem fim. Encerrada a leitura, a celebração se estendeu com músicas tradicionais de Purim, participantes fantasiados e um ambiente de convívio. Foi servida a refeição festiva da data, a Seudá, que no contexto do Teniad dialoga diretamente com sua atuação em segurança alimentar e assistência às famílias atendidas. Para mim, não é só uma satisfação, é uma emoção muito grande. Eu participo dessa festa há muitos anos. É uma coisa realmente que me emociona do fundo do coração. Agradeço de estar aqui, agradeço de participar dessa festa maravilhosa. Olha como todo mundo está tão feliz.
Graças a Deus, tudo que a gente está passando nesse momento é tão bom ter um pouco de alegria. Eu realmente agradeço a Deus de estar aqui nesse momento. Nós estamos fazendo uma confraternização com essa grande família do TENIAD, que é maravilhosa, que ela assiste as pessoas. Infelizmente, no mundo, a gente está passando por guerras, e esse é um momento, pelo menos, para a gente aliviar um pouco e celebrar. Purim é sempre uma alegria, né, do nosso povo, estar juntos, unidos e felizes de estar livres, né? Tá sempre bom. Tá bem harmônico, banda boa, tá todo mundo feliz, é sempre um momento bom, Purim. É só alegria, só. A programação evidenciou o sentido coletivo de Purim, recordar a história, celebrar a vida e fortalecer a responsabilidade comunitária. Entre fantasias, cânticos e o som das matracas, a festa traduziu em gestos concretos o valor da solidariedade. Rabino responde. Recebi aqui uma pergunta. O judaísmo diz que cada judeu tem uma missão individual. Como isto se aplica na prática? Cada judeu pertence ao povo judeu. O povo judeu tem uma missão coletiva. Cada judeu tem que praticar todas as mitzvot, que são os mandamentos positivos de fazer, e se restringir dos mandamentos de não fazer, as proibitivas. Isto é para cada judeu. O judeu tem que ter uma mezuzá na porta, colocar tefilim, comer matzah em Pesach, não comer porco, não comer no dia de Yom Kippur, não comer pão em Pesach. Isto é igual para todos, sem exceção. Fora isto, Deus colocou dentro de cada indivíduo uma energia especial que ele pode, na verdade, expressar seu potencial. Só um judeu pode ser que vai inventar algum remédio que vai salvar a humanidade. Como teve um homem Sabin, como teve pessoas que, na verdade, inventaram a penicilina e assim em diante, os antibióticos. Um outro pode fazer uma escola para órfãos, outro cuidar de viúvas. Cada um tem sua especialidade e ele sente isso durante a vida, se ele vai ser um artista, se ele vai ser um autor, se ele vai, na verdade, proferir palestras. Cada um tem sua missão individual. Uma não contradiz a outra. Ao contrário, elas se complementam. No Conib em Foco desta semana, voltamos com o quadro Histórias Reais do canal no YouTube da Conib. O convidado da vez é Raul Gottlieb, engenheiro aposentado e voluntário com mais de 4 décadas de atuação na vida judaica. Para ele, preservar conhecimento, tradição e valores é uma forma de garantir continuidade, tanto pessoal quanto coletiva, diante dos desafios do presente. Eu acho que o antissemitismo está ligado numa onda que é uma onda que vai acabar muito rápido, de que o mundo ocidental é o mundo que criou o caos no universo, certo? A filosofia ocidental, a filosofia judaica e cristã é a que criou o caos no universo. Isso é absurdo, mas é o que existe, porque existem filósofos que propuseram isso de uma maneira muito consistente, nos anos 60 e tal. E a academia foi atrás disso e olha para tudo que é ocidental da maneira muito negativa. E o que eu acho uma bobagem, um absurdo, né? E Israel deu muito certo. Eu vivo aqui, então, há 8 anos eu vivo aqui 6 meses por ano. E já sempre vim, minha filha fez aliá há 20 anos, então eu vim muito, meu irmão fez aliá há 50 anos, então eu vim muito para cá. Sempre vim muito para Israel. E agora venho com muita frequência, com muita constância. E isso aqui é um milagre completo, né? É um milagre muito racional, você consegue entender que parafuso apertou para fazer esse milagre, mas ele é um país admirável. Quando você percebe o progresso que tem aqui, eu moro em Tel Aviv, isso aqui é um caldeirão de cultura, de
tem todos os balés do mundo, todos os concertos do mundo, todas as óperas do mundo, todos os teatros do mundo, a cultura judaica revitalizada, o hebraico revitalizado, a economia de uma forma inimaginável. Mais certo Israel dá, mais complicado para esse pessoal que quer terminar com a cultura ocidental explicar. Então tem que achar uma razão que seja Israel é opressor, Israel é isso e aquilo, e isso aí evidentemente respinga para todos os judeus, porque qualquer coisa que um judeu faça respinga para todos sempre, desde o tempo da rainha Esther, ok? Então, de Mordecai. Então, eu acho que o antissemitismo é isso, hoje em dia, e eu acho que vai voltar, vai acabar, vai acabar, mas zerar não vai, né? Vai diminuir o nível, mas zerar não vai. Assista a entrevista completa com Raul Gottlieb no canal da CUNIB no YouTube e conheça essa trajetória de dedicação à paz, à diversidade e à defesa dos direitos humanos. A seguir, bate-papo com ex-reféns na Hebraica de São Paulo. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Sou eu, Uri. Eu tô aqui na sinagoga. Gostaria de reportar uma mala suspeita. Ela voltou em 55 dias. Ele em 498 dias, depois de serem vítimas dos terroristas do Hamas. Confira o relato destes ex-reféns na Hebraica de São Paulo. No Teatro da Hebraica em São Paulo, a comunidade se reuniu para ouvir ao vivo uma história que começa no 7 de outubro de 2023, que chega até aqui com nome, rosto e voz. Sapir Cohen e Sasha Trufanov, sequestrados no Kibbutz Nir Oz durante o ataque do grupo terrorista Hamas, falaram publicamente sobre cativeiro, fé e retorno. O encontro foi realizado pela Hebraica em parceria com Beit Elohim e Stand With Us Brasil. É importante, né? É uma forma de carinho, uma forma de receber depois de tudo que essas pessoas passaram em Israel, jovens no início da vida, uma coisa que não tem dúvida nenhuma fica marcado. Se fica marcado pra gente, imagina pra eles, né? Então é uma forma da comunidade no Brasil poder estar acolhendo eles, recebendo eles, mostrar o carinho e tudo que a gente passou aqui e respeito por eles, né? Difícil justo hoje falar sobre isso, né? A gente tem esses dias essa questão com o Irã, algo que se levanta de novo a guerra e que aflora os nossos sentimentos, para não deixar de dizer que não dá para esquecer e ainda é inacreditável, né, o que aconteceu naquela data. Eu acho que me lembra também um pouco o Holocausto, né? Assim, a gente não pode deixar
de lembrar e para que a humanidade veja de coisas que não podem acontecer, é aquela frase de nunca mais, né? Então a Hebraica, como um centro comunitário, respondendo a tua pergunta, ela tem esse papel fundamental de trazer a lembrança e para que todo mundo saiba o que aconteceu. Então hoje mais um dia desses e que a gente passe por isso na melhor maneira possível. Na manhã de 7 de outubro de 2023, Sapir e Sasha estavam em Niroz, no sul de Israel, visitando os pais de Sasha. Era uma visita familiar, rotina, uma manhã como tantas outras, até que deixou de ser. O ataque começou nas primeiras horas do dia, sirenes, disparos e a invasão se aproximando das casas. Niroz se tornou um dos pontos mais atingidos. Sasha relatou que tudo aconteceu em questão de minutos. Sapir ainda estava deitada, de roupa de dormir, quando a ameaça já estava à porta. Eles tentaram se esconder, tentaram ganhar tempo, mas foram localizados dentro da casa. Na mesma ação, o pai de Sasha foi assassinado. A mãe e a avó foram sequestradas. Sapir e Sasha foram levados à força, sem saber para onde, sem saber quem ficaria para trás, sem saber se voltariam a se ver. Foi um evento de muita sensibilidade, nós estamos muito comovidos e felizes, de uma certa maneira, de ter conseguido proporcionar isso para os nossos sócios. Eles trouxeram uma mensagem muito bonita para nós todos, de que a gente não precisa esperar muito que as coisas aconteçam da forma talvez que não seja aquela que nós queremos, que a gente pode participar disso e fazer com que as boas ações e os bons pensamentos estejam sempre presentes, para com isso a gente possa ter uma vida melhor. Eu acho que a mensagem deles de ficar mais próximo a Deus, de ficar mais próximo às pessoas e pensar em coisas boas é o que a gente tem que guardar e o que a gente tem que levar e na realidade fazer e colocar em prática. Em Gaza, Sasha foi separado de Sapir nos primeiros dias. Ele não sabia se ela estava viva, também não tinha informações sobre a mãe e a avó. A incerteza passou a ser parte da rotina. Ao longo dos 498 dias em cativeiro, ele relatou ter sido mantido em diferentes locais, incluindo túneis subterrâneos. Ambientes fechados, sem luz natural, com referências limitadas do mundo externo. Houve períodos de isolamento, sem contato com outros reféns, sem informação, sem saber se era dia ou noite. Com o tempo, a perda de referência se tornou parte do desafio. Dias que se confundiam, calendário que desaparece e o esforço constante para manter a clareza mental. O Sapir, a mãe e a avó de Sasha foram libertados em 30 de novembro de 2023, após 55 dias em cativeiro. Sasha só retornou em 15 de fevereiro de 2025, 498 dias em cativeiro. I think October 7 was the most difficult moment, and obviously it deteriorated from there, but I became stronger emotionally, so I managed to cope with that. But there were so many hard moments in many different ways. So I think that appreciation for creation around us, for everything that God gave us, all those gifts that around us. People don't appreciate the ability to look up to the sky or look to the ocean, to the horizon, or look at the birds and trees. I craved for that when I was in captivity. I love learning something new all the time. I think that the world is full of knowledge and new things to know and learn, even different cultures who are traveling around, meeting so many new people, and it's a blessing for us. I'm so happy about it. So I didn't appreciate it back then. I was so focused about myself, my career, and trying to accomplish all the time. Now I'm trying to absorb everything that the world has to offer for me and looking ahead, seeing something that has value that I want to pursue. At first it was very hard to me. I didn't know what to do, I didn't know how to think. I just say that I have a very bad luck and I say, God, why you did it to me? But with the time I felt very responsibility, especially about another hostage that was a young girl, maybe 16 years old.
and I felt that I have to care about her. And this is what helped me, because finally I forgot for my problems. I just focused in the hostages around me. And every day I thought, how can I bring food from the terrorists right now? How can I bring something to wear? I'm looking for much more meaning in my life, and right now I didn't find my direction, unfortunately, and this is the hardest part for me, because in a 32 age now I need to open new page and like to know myself again, because now I'm a different person. And also I'm getting married in 2 weeks, so my relationship with Sasha completely changed, and we thought to finish the relationship before the October 7, and now we are engaged and waiting for the wedding. Sasha disse que em alguns momentos acreditou que não voltaria. Chegou a rezar para que Sapir pudesse seguir a vida caso ele não sobrevivesse. Do lado de cá, Sapir voltou para Israel, mas a liberdade veio acompanhada da espera. E a espera se transformou em mobilização pela volta dele. Em julho de 2025, os dois anunciaram um noivado, um marco de recomeço após um período que redesenhou completamente a vida dos dois. Muito envolvido emocionalmente, todo esse tempo, conheço 2 dos sequestrados que, graças a Deus, foram libertados em vida. Eu trabalhei com as crianças em Niroz como educador lá no Gani Eladim, e foi uma experiência incrível. Eles me ensinaram o hebraico e me deram muito amor. E hoje está tudo destruído lá. Hoje está tudo destruído e eles estão tentando reconstruir a vida deles, e que espero que nós que estamos aqui defendendo essa causa possamos ajudar de alguma maneira, que eles possam reconstruir a vida deles. A gente já está quase há 2 anos e meio do 7 de outubro, a guerra já terminou, então a gente entende hoje que é importante as pessoas continuarem ouvindo a história desses reféns para que o 7 de outubro não caia no esquecimento, né? O testemunho deles é muito forte, é muito emocional, é muito inspirador, e é uma forma de lembrar as pessoas que eles são a prova viva da maior personificação do ódio contra o povo judeu nos dias de hoje, né? E que isso não acabou em 7 de outubro, não acabou no dia que eles saíram de cativeiro, né? Esse ódio ainda existe. E, enfim, é importante também as pessoas saberem o que aconteceu com eles, para não falarem que os reféns tiveram um bom tratamento em cativeiro. Eu acho que a história deles traz isso muito forte. A história deles também traz como o Hamas educa suas crianças, educa as futuras gerações a odiar Israel, a odiar os judeus, né? Então eles viram isso com os próprios olhos. Então, quando as pessoas escutam a história do Sasha e da Sapir, eles não estão ouvindo um argumento de alguém nas redes sociais, eles estão ouvindo o testemunho vivo de alguém que passou por isso, né? Que viu esse ódio. Então, acho que é muito importante para passar para frente, para que realmente não caia no esquecimento, que as pessoas saibam que isso ainda existe, né? Antigamente, os sobreviventes do Holocausto não contavam tantas histórias deles, demoraram para contar o testemunho, e hoje eles entendem que é importante trazer agora, já, para as pessoas saibam que isso ainda existe. Este pode ter sido um dos últimos relatos públicos detalhados do casal sobre o cativeiro. Reviver os fatos significa também reviver a experiência. A partir de agora, a escolha é retomar a vida com mais privacidade, reconstruir rotinas e avançar para o próximo capítulo. Depois de 55 dias para ela e 498 para ele, o foco passa a ser o futuro. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E uma semana cheia de notícias de uma nova guerra. Israel e os Estados Unidos atacaram finalmente o Irã, decapitaram a liderança iraniana e vem ao longo da semana atacando os mais diversos alvos. E essa guerra tem componentes novos que não eram conhecidos até esse momento, engajamentos que não aconteceram na Guerra dos 12 Dias do ano passado. Mantém-se a preocupação com o número de mísseis iranianos lançados contra o território israelense. Como Israel tem que fazer um cálculo muito delicado entre a proteção
dos alvos estratégicos que os iranianos tentam atingir. E a população civil, às vezes acontece de um ou outro míssil passarem a barreira de defesa de Israel. Um desses mísseis caiu em Tel Aviv, o outro míssil caiu na cidade de Bet Shemesh, próximo a Jerusalém, matando 9 pessoas, e os iranianos começaram a utilizar também mísseis com ogivas chamadas de fragmentação. São ogivas que se multiplicam no momento em que o míssil chega próximo do alvo e tem um terrível efeito sobre a população civil. Israel já lançou mais de 5.000 bombas sobre o território iraniano. Não temos condições de imaginar sequer quantas bombas os americanos lançaram. Na próxima etapa, vão entrar em ação os bombardeios pesados americanos, aqueles que conseguem trazer as bombas de mais de 1 tonelada, as bombas que são as chamadas de destruidoras de bunkers, e essas vão atingir aqueles lançadores de mísseis que estão no subterrâneo. Se estima que os iranianos ainda tenham 200 lançadores de mísseis que representam uma importante ameaça. Essa guerra também trouxe a ideia do confronto tecnológico entre as tecnologias avançadas do bloco chinês e russo e os armamentos avançados produzidos pelos Estados Unidos e tornados ainda mais sofisticados por Israel. Já vimos esse embate na Guerra dos 12 Dias. Israel conseguiu destruir totalmente a defesa antiaérea iraniana composta de baterias russas, e agora as baterias chinesas que substituíram as russas também foram totalmente eliminadas pelos israelenses. Um capítulo diferenciado dessa guerra também tem a ver com a tentativa dos iranianos de bloquear o Estreito de Hormuz. Os preços do petróleo já subiram em função dessas ameaças. Obviamente, os iranianos querem que passem os petroleiros que abastecem a China com o seu petróleo, mas os americanos não estão quietos. A sua força-tarefa no Oceano Índico afundou navios iranianos e, pela primeira vez desde a Guerra das Malvinas em 1982, um torpedo lançado por um submarino afundou um navio em águas internacionais, e os iranianos perderam uma fragata. E não só isso, é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que os americanos afundam um navio utilizando um submarino de sua frota. É parte da escalada dessa guerra e, com certeza, ela ainda não chegou ao seu ápice. Vamos ver o que acontece na próxima semana. A seguir, a produção especial do Shalom Brasil sobre a guerra no Irã. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
incomum história de um homem comum. Ele nasceu em 1923, na cidade de Kalwaria Zebrzydowiska, um lugar pequeno, no interior da Polônia, um mundo simples, onde a vida ainda parecia segura. Um dia, sem aviso, mandaram que fizessem as malas. E assim partiram, amontoados em trens, sem saber para onde iam. Vieram os campos, um após o outro. Trabalhos forçados, fome, violência, sobreviveu a vários campos de concentração, inclusive Auschwitz, onde deixou de ser um nome e passou a ser um número. Como se todo o sofrimento já não bastasse, quando a guerra terminou, outra começou. Lutou na Guerra de Independência de Israel. Sobreviveu mais uma vez. O Brasil o acolheu de braços abertos. Vieram anos difíceis, uma nova língua, uma nova cultura, uma nova vida. Nada foi fácil, mas o Brasil foi a decisão correta. Aqui ele pôde recomeçar. Casou-se, teve 3 filhos e 6 lindos netos. Da Revolução Islâmica no Irã ao financiamento de grupos armados, o avanço de tecnologia nuclear. Confira agora a história por trás: Israel, Estados Unidos e a guerra no Irã. O que começou como tensão diplomática virou guerra indireta. E o Shalom Brasil traz essa análise do que agora virou operação militar declarada. Em 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos iniciaram uma ofensiva conjunta contra o Irã, agindo para neutralizar ameaças consideradas existenciais. Mas, para entender por que o Oriente Médio chegou a esse ponto, é preciso voltar décadas na história. Acompanhar a ruptura de 1979, o avanço do programa nuclear iraniano e um elemento-chave: o financiamento e o armamento iraniano a grupos como Hezbollah e grupo terrorista Hamas, que transformaram décadas de rivalidade em um conflito de múltiplas frentes. Em 1979, a Revolução Islâmica derruba o Shah e instala a República Islâmica. No mesmo ano, ocorre a crise dos reféns. A embaixada dos Estados Unidos em Teherã é tomada e 52 americanos ficam presos por 444 dias, rompendo as relações diplomáticas entre os dois países. É nesse momento que a rivalidade deixa de ser apenas política e passa a ser ideológica, com o novo regime iraniano assumindo postura abertamente hostil aos Estados Unidos e, por extensão, ao Estado de Israel. A partir dos anos 80, o Irã passa a projetar poder por meio da chamada guerra por procuração. Em vez de confronto direto constante, passa a financiar, treinar e armar aliados regionais. O Hezbollah no Líbano é descrito pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como amplamente sustentado por Teherã em financiamento, treinamento e armamento. E, no caso do grupo terrorista Hamas, relatórios do Congresso americano registram apoio iraniano há décadas, com avaliação do Departamento de Estado de que o Irã fornece até 100 milhões de dólares por ano em apoio combinado ao grupo. Esse financiamento é um dos pilares da estratégia regional iraniana e conecta diretamente os conflitos em Gaza, Líbano e Israel. Em 2002, a revelação de instalações nucleares iranianas como Natanz coloca o país sob pressão internacional e sob inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica.
órgão da ONU responsável por monitorar programas nucleares no mundo. Em 2015 é assinado o Plano de Ação Conjunto Global, acordo firmado entre o Irã e potências internacionais que limita o enriquecimento de urânio em troca de alívio de sanções econômicas. Mas em 2018, os Estados Unidos anunciam a saída do acordo. Nos anos seguintes, relatórios técnicos da própria Agência Internacional de Energia Atômica passam a registrar avanços no nível de enriquecimento iraniano, consolidando o programa nuclear como principal ponto de tensão estratégica da região. Para Israel, a possibilidade de um Irã com capacidade nuclear é tratada como uma ameaça existencial. Em 13 de junho de 2025, as Forças de Defesa de Israel anunciam o início da operação chamada Leão Ascendente, direcionada contra alvos ligados ao aparato militar iraniano. Meses depois, em 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos lançam oficialmente a Operação Rugido do Leão, uma ofensiva aérea coordenada contra a infraestrutura militar estratégica do Irã. Segundo comunicados das Forças de Defesa de Israel, os ataques atingiram sistemas de defesa aérea, bases de mísseis balísticos e centros de comando militar. Durante a operação, Israel afirma ter eliminado parte da cúpula militar iraniana, incluindo o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, no poder desde 1989, além de altos comandantes do regime. Entre eles, o chefe das Forças Armadas, Abdurrahim Mousav, o comandante da Guarda Revolucionária, Hussein Salami, o general Mohammad Bagheri e o estrategista militar Gholam Ali Rashid. As Forças de Defesa de Israel afirmam ainda que cerca de 40 comandantes militares iranianos foram mortos na ofensiva. A resposta iraniana ampliou rapidamente o conflito para além de Israel. O Irã lançou mísseis e drones contra 12 países, utilizando mísseis balísticos, drones e foguetes. Além de um episódio em que sistemas de defesa da OTAN interceptaram um míssil iraniano que se aproximava do espaço aéreo da Turquia, espalhando o conflito por todo o Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o Hezbollah, principal aliado regional do Irã, abriu uma nova frente de confronto a partir do sul do Líbano, lançando ataques contra Israel e ampliando a guerra para outra fronteira. O conflito elevou o alerta em bases americanas no Oriente Médio, enquanto Israel mantém mobilização militar ampliada. O ataque de 2026, portanto, não é um episódio isolado. Ele representa o ápice de uma trajetória aprofundada desde 1979, expandida pelo financiamento iraniano a Hezbollah e o grupo terrorista Hamas, tensionada pelo avanço nuclear e agora transformada em confronto militar aberto entre estados. Acompanhe as redes do Shalom Brasil e se mantenha atualizado. Shalom Brasil, a voz da comunidade. Before Purim, the Jews spent their lives in Israel. They've been in Israel since the time of Joshua. And understand that right before their exile, they had a temple that was miraculous. They had a Jewish king. They had prophets. They lived with God. God was proofing miracles all the time. Every prophet was just a miracle. And then a man named Nebuchadnezzar showed up, 586 BC, king of Babylonia, exiled them, destroyed the temple. And then between that and the Jews being there and his descendants to Belshazzar and then Persian Medes, and ultimately now they're in a new empire called Persian Empire with Ahasuerus. They're alone. And then all of a sudden Haman shows up. A man who passes a decree to annihilate the Jews. Let me ask you a question. What do you think they're thinking right now? All right, like we're good, God's gonna hook us up, right? I'm sure his arm is gonna just
get locked into place, right? That's happened before. I'm sure that God's got tricks. I don't know. He'll do something. Locusts, blood. I mean, he's done this before. Like, we've been out before, and God showed up and been like, hey, you're going to kill my people? Like, those are my people. The Jews were looking like, all right, like, it's almost like, hello, like, he's the bad guy. Like, they're sitting around going like, what do you got? Like, let's do this. Nothing happens. Nothing. There was a minister. We had Esther in there. She walks in. The law, by the way, to kill the Jews that was going to take place in 11 months, that law just basically allowed us to defend ourselves. On Purim, we went to war. God didn't show up and wipe out the army with a plague. We went to war with swords and won. One minister, Haman, bad guy. One minister, Esther, good person, Mordechai. Politics, Achashverosh didn't die like Paro. Achashverosh stayed king. This holiday is as secular as it gets. It's in a place out of Israel with Persian names. It's minister versus minister. And we went to war. We've been to war before. We've been to war since. This story probably played out 100 times since Purim. So why is it so special for? Because this is the first time in our history where God put us in a situation and didn't come in and put on his Superman cape and save the day. He went behind the shadows and pulled the strings in a hidden way. You know what the Jews did? The most special thing they could ever have done. They did something so special that, according to the commentators, it was even holier than when they got the Torah for the first time. They accepted God with love, which means, in my opinion, they looked around and chose to realize that it was God. Balayla Ahu, naquela noite. Nossos sábios dizem que quando a gente está ouvindo a Megillah, a gente deve aumentar o som na hora que contamos Balayla Ahu, naquela noite. Aquela noite simboliza um momento mais oculto. Mas o que a Megillah nos conta é que o rei, Achashverosh, não conseguiu dormir naquela noite. E pediu para que leem para ele uma história. E ele viu como Mordecai tinha salvado a vida do Achashverosh. Assim, espiritualmente, naquele momento de mais aperto, Deus, o Rei dos Reis, não dorme, de olho no seu povo. Quando a gente quer transformar uma história, um momento que parece muito obscuro, devemos fazer o quê? Agir com atos de bondade. Com esses atos de bondade, a gente vai transformar o mundo. Se Deus quiser, boas notícias, que nem a festa de Purim original, lá na Pérsia, Deus trouxe tranquilidade para todo o nosso povo. Que assim seja hoje também. Herzlich zu London, Manchester und Paris und Holland, Milano, Italien, Melbourne, Australien, Chicago und Los Angeles. Die Chance gekommen Purim-Zeit. Und damals sei der Shushan Abiri gewähnen Chutzloretz, der Gseire ist gewähnen Chutzloretz, Rov Wieden seinen gewähnen Chutzloretz, und noch mehr, viele nach dem Nes Purim, wie die Gemorre sagt, Achate, Avde, Achashverosh Anan, noch ein Nes ist Menechet, Avde, Achashverosh. Oder Beloschen Hamegilo, Mefuzor und Mefeirat, Besecho Amim. Und auch da ist es geteilt und das lernt Purim. Was man kriegt, lernt das, man kriegt das nicht reis und man kann das nicht ablernen. Von allen anderen Jemtevim, viele nicht von Chanukah, als Bishas Ayid gefindt sich in Golus. Is demult lernt uns Purim, als viele Goy darf wissen, dass es ein Name Echad, mit 99 Volk. Wo nur sie da Yid bechol Katz Tevel, i das sein Volk und ist einer von dem Volk, Punkt wie der Zweite. Es ist bei ihm schwer zu geben euch in Wörter, vorstellen dem Ziel, wie so jetzt guckt, es ist da, ich heißt der Relem nissen, als Möhredecke, Spoiler ständig auf ein Ort und mit Tanz, und der Rebbe sitzt mit einem heiligen Schmeichel und bewegendig sich dem Hispolis und die Warmkeit und die
Hislahavis, welche trotzt er da arriba. Ashrei ein rosa Eile, glücklich ist ein Neug, welche kennt er sehen. אני זוכר את ההתוועדות הזאת, הייתה התוועדות שמחה במיוחד, מרגשת במיוחד. בהתוועדות הזאת היה מצב ששרו אז את הניגון אתם שלום וביתכם שלום, בכל אשר לכם שלום. היה יהודי מבוכרה ושר את הניגון בהתלהבות גדולה מאוד. כל החינוך, כל ישראל, עומד. Jetzt hört ihr jetzt die Stimme. Aber es ist nicht lang aus von Russland, wie mit der groß-weiße Bo. Da wird gesagt, Lechaim zum Reben, gegeben Abroche. Und jetzt singt aber charische Nigen. Der Rebbe hat ihm geheißen singen an Liegen, singt jetzt im Liegen. Und der Rebbe hat gesagt, ich weiß das schon, habe es losgelernt, im Liegen hilft mir jetzt mit. Der Jid, wenn man ihn hört, jetzt singen soll Marchiyom sein, mir ist keine Hora, a Jid, a Ben Tishim. Keine Hora, soll Marchiyom sein 90 Jahre alt, hat mehr wie Eschem Shona. Es ist eine neue gewöhnliche Zier, anzugucken, wie der Jid steht und singt. The Rebbe gave a very special kiruvim for the people that came from Russia, you know. Father was very, very active. Many years underground life in Samarkand. He was in Siberia, he was in Vladivostok, in Moscow, all over. He asked the Rebbe, Chaim, I would like you should give a bracha to my son. We didn't have children already for 6-7 years. Baruch Hashem, 9 months we had our first child. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas você sabe que através das redes sociais pode acompanhar todas as nossas novidades, produções especiais e no YouTube você encontra um arquivo com programas anteriores e matérias exclusivas. Então, continue conectado conosco. Um grande abraço e nos vemos na semana que vem. Shalom Brasil! חלק מהזמן היו בי חששות על מה שכל כך רציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא מה
בחלון קטן מולי בואה בפנסי הרחוב. איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. עכשיו אתם במה שאני מתחילה לשמוח להרפות מכל מה שכבר לא. בחלום קטן מולי בואה באי הישנה שאהבתי לאהוב, עברתי כל כך בחזרה. ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. תרדו, זה, שנייה. דן, בואו נקרר טיפה, תתן לנו ככה ארפג'ים, תעשו כפיים לדן אתר על הקלאסית שהוא מנגן כל כך. עכשיו נעשה נענה אחד ביחד ואתם תעזרו לי לעלות לבמה הזאת. תשאירו אני אנסה בהמשך להגיע לשם. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמות.